Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Hélio para mais uma aula de ensino religioso. Então, gente, nosso assunto de hoje é bem interessante, tem a ver com o que está acontecendo atualmente lá no Oriente Médio, né, especificamente lá em Israel, o conflito entre Israel e palestinos, né? Esse conflito é um conflito histórico e nós vamos hoje entender um pouco, né, é, aonde está a religião nesse contexto das guerras, tá bom? Já que o local onde eles estão situados é considerado a Terra Santa, né, a terra que foi prometida por Deus, e são duas religiões de origem braâmica, né, também a mesma raiz da qual saiu o cristianismo. Então, vamos entender um pouco, vem comigo. Bem, para começar, nós vamos entender um pouco, né, como é que funciona. Todo esse território aqui que vocês estão vendo aqui nesse mapa, né, essa parte que está aí em branco e amarelo, sei lá, essa parte aí é o território que é dominado pelo Estado de Israel, tá certo? E essa parte verde aqui é a parte do território onde os palestinos estão situados, tá certo? Vai lembrar que todo esse território aqui ele já foi ocupado pelos palestinos, né? E que depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o Estado de Israel, esse povo que antes habitava toda essa região foi sendo empurrado, né, para suas periferias. E aí essa guerra entre palestinos e israelitas vai muito além das questões religiosas, tá certo? Vai lembrar que os palestinos são seguidores do Islã, tá certo? E os israelitas seguidores do judaísmo. Então são duas religiões que têm a mesma origem, né, braâmica, mas que, apesar disso, são duas religiões que seguiram destinos diferentes e que hoje protagonizam a guerra nessa região, tá certo? Então a guerra, além das questões materiais relativas ao território, relativas à riqueza que esse território esconde, que é o petróleo, tá certo? Tem a ver também com o fundamentalismo religioso, tá bom? Então, na última semana começaram novamente os bombardeios, né, lá, e até então já centenas de milhares de pessoas tiveram suas vidas ceifadas, né, por uma guerra que em tempos atrás na história era chamada de Guerra Santa, tá bom? Mas que a gente percebe que de santo não tem nada, né? Bem, onde é que está onde é que está a Palestina, né? Vale lembrar que a Palestina não é o estado, tá certo? A gente tem o território, porque ainda não teve seu território reconhecido, né, pelas autoridades mundiais. Então é um povo atualmente sem pátria, é um povo que vive naquela região e que reivindica o território que hoje é ocupado por Israel como sendo seu, tá certo? E ainda vamos entender por que quando nós chegarmos na diáspora, a gente vai já chegar lá, tá bom? Então a Palestina corresponde à Judéia e a Canaã do mundo antigo. Os romanos se referiam à Síria Palestina, que era a terra dos filisteus. Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque, e os filhos destes mudaram-se para o Egito, onde foram escravos durante 400 anos. Então, para vocês que são evangélicos, para vocês que são cristãos, que conhecem a história da Bíblia, né, do Antigo Testamento, conhecem bem a história do povo de Israel, né, que foi escravo lá no Egito, que foi trazido por Deus, né, para a Terra Prometida. E essa Terra Prometida é exatamente o território onde hoje está o conflito entre israelitas e palestinos, tá certo? Bem, então quem é o muçulmano? O muçulmano é todo indivíduo que pratica o Islã. Então veja, naquela região nós vamos ter a difusão de pelo menos de 3 religiões para o mundo, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo. O cristianismo se expandiu para o mundo todo e é maioria hoje no mundo todo, tá certo? Bem, os muçulmanos são as pessoas que praticam a religião islã, né, o islamismo, que acreditam no único Deus que é Alá e no único profeta que é Maomé, tá certo? Então, para ambos, a cidade de Jerusalém é um território sagrado, tá bom? Então, Israel foi criado o seu território, foi criado o Estado de Israel em 1948. Até então também era um povo sem pátria, não tinha um território, tá certo?
Isso foi uma estratégia da ONU, juntamente com os Estados Unidos, de acolher, de trazer para a sua terra, né, a terra que foi prometida, que foi dada por Deus àquele povo escolhido por Deus, segundo a Bíblia, né, depois do Holocausto, que aconteceu com eles, né. Então, assim, o povo de Israel foi consolado, digamos assim, com a criação do seu Estado. Só que o povo de Israel, para ter o seu Estado, teve que expulsar à força, né, o outro povo que já habitava aquele território, que era exatamente os palestinos, ou os muçulmanos, né, os árabes. Então, esse povo foi expulso, foi tirado das suas terras, né, por força de lei, por força das armas, e até então, né, de lá até então, existem conflitos constantes, né, desse povo que reivindica a sua terra de volta. Além disso, tem as questões religiosas, que existe um fundamentalismo religioso de ambas as partes, né, que reivindicam a sua religião como sendo a verdadeira, e a outra uma religião que deve ser combatida. Infelizmente, existem grupos radicais que se apoderam de armas e acabam levando isso a cabo, né, com as constantes violências que acontecem entre ambas as partes. A diferença é que o lado de Israel é muito forte, né, inclusive patrocinado pelos Estados Unidos, com apoio da ONU, que tem armas, né, de destruição em massa, que tem armas sofisticadas, enquanto o povo de Israel, o povo palestino, usa armas artesanais. E é exatamente lá que surgem os grupos armados, grupos radicais como o Hamas e outros mais, que acabam usando a violência, como por exemplo os homens-bombas, para poder fazer justiça às agressões que sofrem, ou buscar, é uma forma de lutar pelo seu território. Uma forma, a nosso ver, errada, mas que para eles, na concepção deles, na concepção religiosa deles, é correta. Por quê? Para o muçulmano, ele acredita que ele tem a única missão na Terra, né? Que é amar a Deus, ser fiel a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, para ele, quanto mais inimigos ele puder levar com ele, lutando pela liberdade do seu povo, ele vai ter um galardão no céu, ele vai ter uma premiação no céu, tá bom? Para o judeu, a fidelidade acima de tudo, a fidelidade a quem? A Deus, né? Aos mandamentos de Deus. Então, de ambos os lados tem a questão da convicção religiosa, tem a questão da transcendência, né? O que é a transcendência? Essa ligação que o indivíduo tem com o sobrenatural, com o Deus que ele acredita, né? Com o Deus que ele segue, tá bom? Então, essa questão da transcendência na religião, no contexto da guerra, tem a ver com não seguir o que Deus mandou, mas ele acreditar que, ao fazer aquilo, ao lutar para poder libertar o seu povo, está fazendo a vontade de Deus. Isso na concepção do seguidor daquele que faz a guerra, tá bom? Bem, a palavra judeu originalmente era usada para designar os filhos de Judá, filho de Jacó. Posteriormente foi designada aos nascidos da Judéia, nascidos na Judéia, depois da libertação do cativo da Babilônia. Então, assim, o povo judeu, assim como os islâmicos, também tem, como eu acabei de falar, tem a mesma origem, né? Então, o judeu vem de aquele que habita a região de Judá, tá certo? E assim ficou designado aquele que pratica o judaísmo, tá certo? Bem, há muito tempo atrás, cerca de 586 a.C., houve chamada primeira diáspora. O que é isso? Aquela terra prometida que Deus levou o seu povo cativo lá do Egito para essa terra prometida, é uma terra que brotaria leite e mel, ou seja, uma riqueza natural. Então esse povo que foi originalmente, né, o dono daquela terra dada por Deus, em 586 foi forçado a sair dessa terra, né? Quando Nabucodonosor, imperador babilônico, que invadiu aquela região e tornou esse povo escravo. Então muitos foram expulsos e muitos fugiram. E isso foi a primeira diáspora, onde esse povo se espalhou pelo mundo, tá certo? Bem, ao sair dessa terra, quem é que vai habitar? Quem vai habitar essa terra que foi desocupada é exatamente o povo árabe, os seus vizinhos que estão ali, ou seja,
o povo daquela região, né, os árabes, que são, de sua maioria, seguidores do Islã, tá bom? Bem, durante essa diáspora, né, a partir dessa diáspora, o povo judeu se espalhou pelo mundo, tá certo? E o fato que ficou conhecido em relação a esse povo vivendo, né, em terras estranhas, foi exatamente o Holocausto judeu, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? O que foi isso? O povo judeu é um povo próspero, né? É um povo que sempre prospera em tudo que eles fazem. E aí, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista estava na mais completa miséria. E aí juntou isso com o fundamentalismo de Hitler, tá certo? E ele disse que a raça deles, né, era a raça ariana, e que a raça judaica era uma raça inferior que deveria ser exterminada, tá certo? Era um povo que deveria ser exterminado. E aí o que acontece? Esse fundamentalismo levou à prisão, ao massacre e à morte de mais de 5 milhões de judeus, tá certo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, juntamente com os Estados Unidos, resolveram trazer esse povo de volta para o seu estado de origem, juntar esse povo de volta na sua terra prometida. Agora, para isso, teria que criar o Estado de Israel e expulsar aqueles que estavam habitando aquela região. Bem, mas entre a saída e a volta do povo judeu para aquela região, passou-se muito tempo. O que acontece? Aquele povo que estava lá já se considerava dono daquela terra, herdeiros daquela terra, certo? O que acontece? O Estado de Israel foi implantado e esse povo foi jogado às margens à força, né? E esse povo acabou se formando, se juntando em colônias ao redor, né, de Israel, do território de Israel, e a partir dessa questão dessa diferença religiosa, desse desejo de voltar para a sua terra, começou a surgir grupos armados, né, que reivindicam a terra de volta para o povo israelita, aliás, para o povo palestino, tá certo? Então, o que acontece lá hoje naquela região? É o povo palestino lutando para tentar barrar a expansão do território israelita, né? Que inclusive está construindo nas áreas que são consideradas áreas do território habitado pelos palestinos, tá bom? Então é uma guerra que vai além das questões territoriais, tem a ver também com fundamentalismo religioso, tá certo? Então o Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi exatamente esse ponto, né, que levou a comunidade internacional, que levou a ONU, que levou os Estados Unidos a criar o Estado de Israel como uma forma de compensar esse massacre que essa população sofreu e, ao mesmo tempo, no caso dos Estados Unidos, conseguir um aliado que vai estar dominando aquela região, que todos nós sabemos, uma região rica em petróleo, que é uma das riquezas que move a economia mundial hoje, tá certo? Então, lógico, se eu sou amigo, se eu sou aliado do governo que está dominando essa riqueza, com certeza eu vou ter também minha participação no espólio, né, dessa riqueza. Então, tudo tem um jogo de interesse. Então, o que acontece hoje? O povo palestino lança foguetes artesanais, que nem teve agora na última semana. Lançaram um foguete artesanal que matou 12 pessoas lá em Israel. Israel reage com mísseis teleguiados que matou 120 pessoas e feriu não sei quantas mil. Então, veja, é uma guerra desproporcional, certo? Mas ambos os lados acreditam que estão fazendo a coisa certa, porque além da questão da luta pelo seu território, tem a questão religiosa, porque eles acreditam que estão lutando por uma coisa que foi dada por Deus e que Deus se agrada porque eles estão lutando pela liberdade do seu povo. E no caso dos palestinos, no caso dos muçulmanos, acreditam que vão ter um galardão no céu pela quantidade de inimigos que levaram consigo, tá bom? Então, assim, é muito complicado essa questão, mas é interessante a gente entender o porquê que ela existe, tá bom? Bem,
Então, como eu falei, nesse contexto, onde é que entra a imanência e a transcendência, né? Imanência nós sabemos que é aquilo que está relacionado aos fatores concretos que nós estamos vivendo, o território de Israel, né? A delimitação territorial, os recursos naturais, isso é imanente, tá certo? Agora, o que é transcendente? É aquilo que liga o indivíduo nesse contexto ao transcendente, a Deus. Por exemplo, o que liga o inimigo, aliás, o que liga o indivíduo nesse contexto da guerra muçulmana a Deus é exatamente esse misticismo em que ele acredita que está lutando para libertar o seu povo, portanto está fazendo algo que é agradável aos olhos de Deus, aos olhos de Alá, tá certo? O povo palestino está lutando para poder defender a terra que foi dada originalmente por Deus a eles próprios. Então, assim, acreditam também que estão fazendo a coisa certa e agradando. Isso, né, está agradando diretamente a Deus, porque estão fazendo aquilo que Deus gostaria que eles fizessem. Então, essa ideia, né, da sua ação estar ligado a um desejo ou aquilo que vai agradar a Deus, é exatamente essa transcendentalidade, ou seja, aquilo que leva o indivíduo da esfera material para uma esfera transcendental, aquilo que está além, beleza? Então essa transcendentalidade está ligada a essa questão da ideia de que o indivíduo que está naquele contexto, que não é só apenas territorial, é também religiosa, ele acredita que o que ele está fazendo é agradável aos olhos de Deus, porque ele está lutando, mesmo que ele esteja dando a vida, mesmo que ele esteja tirando a vida, mas é por uma boa causa, na concepção dele. Agora, gente, que fique bem claro, isso não é uma orientação da religião, tá certo? Não é uma orientação da religião, não é Deus que manda as pessoas fazerem isso, mas é o indivíduo que pratica a religião islâmica, que pratica o judaísmo. Ele acredita que o que ele está fazendo vai além da sua vontade própria. Eu vou me vestir de bomba e vou para o meio dos meus inimigos, vou explodir, e isso eu estou me sentindo bem porque eu estou agradando a Alá, porque eu sei que Alá vai me recompensar pelo fato de eu ter ceifado também, ter levado comigo vários inimigos. Então isso é uma ideia, né, até do ponto de vista reacionário, uma ideia fundamentalista que infelizmente naquela região ainda predomina, né? Então nesse sentido da minha intencionalidade, né, além de lutar pela liberdade do meu povo, essa intenção de que eu tenho, de que o indivíduo tem, de que está tentando, que a sua ação tem a ver com uma ligação com o transcendental, aí está o aspecto da transcendentalidade, ok? E é isso, meu povo, muito obrigado pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito complexo, eu aconselho que vocês acompanhem os noticiários para poder entender um pouco o que está acontecendo lá, tá certo? E procure conhecer um pouco mais da história das duas culturas em questão, das duas religiões em questão, dos dois povos em questão, ok? Grande abraço, se você gostou dá um like, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos, grande abraço e até a próxima.